É isso mesmo, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um Entre Família. Aliás, acho que nem preciso falar mais seja muito bem-vindo, que você de casa é de casa aqui também, faz super parte do programa, tudo. Boa tarde pra você, Carol. Boa tarde, Lucas. Boa tarde pra você que nos recebe aí, viu? Ah, que prazerzaço entrar na sua casa. Honra, viu? Honra. E é o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto e não tem essa. Você sabe que em família não tem essa. Ah, eu não vou falar disso, que fica desconfortável, que não fica legal. Não. Família a gente tem que sentar, falar o que tem que falar e Deus, depois vai cada um administrando pra sua casa. Família não tem frescura, não. Ah, não. Tô nervoso, não vou fingir que nada aconteceu. Não. Não. Tem que falar do problema. Que inclusive, Lucas, essa reação de fingir que nada aconteceu, você sabia que é um mecanismo de defesa? Você acredita? Aí que tá, né? O pessoal vai meio que negando. Como assim? É um mecanismo de defesa da sua psique, né? Falando, nossa, mecanismo Que nome? Que? Defesa de que, como é que é? Psique, acho que eu não sei nem... É de spray de passar no cabelo? Não, minha Calma aí, filha. né? Olha só, na verdade é bem simples assim. Você desconta no quê? Fala aí. Não, abre o coração aqui comigo. Tô ansiosa. Carol, eu como, hein? Como? Tem gente que faz o quê, Lucas? Tem gente que pega, vai pro shopping fazer compra. Ah, não, vou comprar um tênis aqui, uma calça nova ali, camiseta. Dinheiro, ó, tá ali, ó. Voa. E aí? Ó, tem outras pessoas que fingem que não tá acontecendo nada. Daqui a pouco, quando acorda no dia seguinte, nossa, apareceu uma coceira aqui, um negócio aqui, sabe, doenças psicossomáticas, né? Nossa, eu tô com uma psoríase, nossa, eu tô com um negócio, né? Ou a espinha, né, no meio da cara. O que tá acontecendo? Você tá fingindo que não tá acontecendo nada, mas seu corpo tá te avisando que alguma coisa tá acontecendo aí, viu? Esses são alguns dos mecanismos de defesa. Mas aí, Lucas, a gente quer entender uma coisa. Será que a gente aprende esse processo? Porque é ruim, ninguém mais quer, né, ficar endividado, né, ficar lutando contra a balança porque não consegue parar de comer. A gente fica ansioso e consegue resolver essa situação de que forma? Como é que faz? Se é um mecanismo de defesa, eu vou tirar. Como é que vai ficar depois? Ah, não vai ficar Complicado, nada pra né? resolver o problema? Ah, não, vamos resolver esse negócio aí. Tem gente aqui pra ajudar ou não? Sempre, né? Você sabe que pode contar com a gente, né? Que a gente traz a situação e resolve juntinho com você, né? Com certeza, tem uma especialista aqui, é ela, nossa psicanalista, que hoje é dia de psicanálise. Graças a Deus, dia Hoje de é dia. psicanálise, hein? Vamos resolver essa situação, terapia no Entre Família hoje, tá? Não tem nada de, vou lavar uma louça, vou varrer uma casa pra tentar resolver. Não, meu filho. Dá uma segurada. Não, vamos de terapia e é hoje à tarde aqui, então você já sabe, vai lá, corre lá, coloca lá naquele grupo lá, avisa todo mundo que tá acontecendo aqui, que nós estamos falando desses assuntos todos. Estão falando lá, ó. Estão falando lá que você fica comprando, gastando, comendo, fingindo que as coisas não estão acontecendo. Aquele termo que ficou muito conhecido, né? Ela é recalcada, né? Recalcada, conhece, né? É BG. Para com isso, menina. Hoje você vai entender o significado dessa situação. Não adianta ficar beijando o ombro, não. Vamos resolver essa situação de uma vez por todas. E a gente vai pro intervalo. É coisa super rápida, né? Isso é rápido. Coisa super rápida. Daqui a pouco eu falo como você pode participar. Além de você aprender, você vai poder participar e mandar suas dúvidas. Mas é daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo. Não sai daí, a gente volta já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando aí de algumas situações, né? Alguns comportamentos que você vai fazendo aí para descontar, né? Para esquecer o problema, a ansiedade, para colocar o estresse ali para debaixo do tapete. Mas você acha que a gente vai ficar aqui sozinho, aqui falando? Claro que não, né, Lucas? Claro que não. A gente vai conversar sobre isso. E você, aliás, você vai poder participar com a gente, sabe como? Você vai mandar sua pergunta pra gente aqui. A gente quer saber no que você desconta o seu estresse. É na comida? É fazendo compra? É comprando sapato, calça? Como é que é? Eita, faz como essa situação aí? Ou você finge que nada tá acontecendo no dia seguinte, Carol? Nossa, eu já tô aqui, olha, eu já vou travando tudo, não consigo dormir. Aqui, nossa, eu não consigo comer, eu fico mal, a situação vai... Vamos falar sobre esse assunto? Eu quero que você diga pra gente como é que você faz aí. Vai mandar pra onde, Lucas? Vai mandar para o nosso WhatsApp. Aliás, você pode até pegar agora e anotar que a gente passa, que você sempre tá ligadinho com a gente. 0 operadora 12 98315 0249. Vou até falar de novo para dar tempo de você tirar foto aí da tela, tudo. Quiser anotar também, fica super à vontade. 0 operadora 12 98315 0249. Já conta pra gente aí como que você desconta aí essa... Você vai comprar, vai fazer compra, vai comer, como é que é? A gente quer saber e lógico que você pode participar, fica super à vontade com a gente aqui. E se a pessoa não quiser se identificar?
super à vontade também. Pode bom mandar também. anônimo que aqui tá tudo tranquilo. Vai Também lá, família. vamos lá Vamos lá, apresentar então, vai. agora a nossa especialista de hoje. E ela é da casa, né? Ela tá aqui sempre com a gente, ela é da casa. Tá tranquila, tranquila. E você pode ficar tranquilo, viu? Que hoje suas dúvidas vão ser solucionadas aqui no Entre Família. Tá aqui com a gente hoje a Aline Moraes, que é psicanalista. Mais uma vez, muito obrigada, Aline, por aceitar o nosso convite por estar aqui hoje. Eu agradeço, Carol, Lucas. É sempre um prazer estar aqui. Boa tarde a todos de casa. E hoje, então, mecanismos de defesa aí, espero poder compartilhar um pouco para ajudar o pessoal a identificar, né, isso que é, de certa forma, aí um perigo, né, quando a gente fica viciado nesses mecanismos. Ah, então ela já deu um spoilerzinho Já aqui. rolou um spoiler ali já. Quer dizer que eles existem, que são comuns a todos, mas de vez em quando você vai usando muito, até virar um vício esse processo, né? Mas antes da gente falar dos impactos do uso ou não desses mecanismos, eu queria que você falasse pra gente o que é o mecanismo de defesa. O Pra que gente são, né? falar- Quais são? Sim, para a gente falar do mecanismo de defesa, é importante a gente entender que o ego é como se fosse o goleiro, o nosso eu, a nossa parte da personalidade consciente, é como se fosse um goleiro que tivesse que segurar a bola do nosso lado mais impulsivo, né, o lado da nossa personalidade mais impulsiva, que fica ali num lugar mais escuro, no inconsciente. Então, que fica demandando impulsos, desejos. E, ao mesmo tempo, ele tem que segurar a bola do superego, que é a nossa censura moral, que é a parte mais de rigidez, das nossas regras morais. Então, a todo momento, ele tem que ficar segurando a bola. Hora do impulso, do desejo, aquilo que eu quero, e a bola do superego que fala, não, não pode, é errado, isso vai contra. Não deixa passar nada, fica ali, ó, sempre ajudando. E ele é formado aí pelos nossos valores, né? Exato. Para aquilo que você aprendeu com sua mãe, com seu pai, na igreja, na escola. E aí ele tá ali, ó, isso aqui não pode passar, isso aqui não pode passar. E aí ele utiliza algumas defesas para não passar essas situações aí desagradáveis. Exato, imagina então um goleiro tendo que segurar duas bolas, assim que ele fica cansado. Então ele fala, não, tem que encontrar algum recurso para dar conta disso. Então é como se fosse algumas mentirinhas que ele contasse para ele mesmo, para falar assim, bom, para dar conta dessa realidade aqui, né, que o id, né, o impulso fica demandando e também a minha censura moral fica demandando, eu vou resolver do meu jeito. E aí ele cria os mecanismos de defesa. Eita, olha Olha lá. O pessoal de casa, Lucas, já está preparado, está entendendo o processo. Mas me disseram que tem alguém aqui que vai falar um pouco da sua experiência, quem sabe, para se identificar com quem está assistindo aí. Exatamente, quer chamar para conversa também, né? Bora lá. Já quero chamar a Andrícia, que vai participar com a gente. Quero saber se já está conectada com a gente. Andrícia Rodrigues, jornalista, produtora do Vide Saúde. Andrícia, muito boa tarde para você. Obrigado por estar ligadinho com a gente, participando do programa, viu? Eu que agradeço o convite. É uma honra participar com vocês. Ótimo. Andrícia, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso aqui e você passou também por alguns anos lutando contra a balança. Conta pra gente como é que foi esse período aí. Deu uma travadinha ali, vamos ver se a gente consegue voltar com a conexão com ela. Mecanismo de Mas olha defesa só, aí, né? é O mecanismo de defesa da tecnologia, né? Mas, meu filho, não tem jeito não, nós temos que encarar o problema, a tecnologia. É isso. Lá já voltamos aqui, ó, já está conectado. Aê. Esses mecanismos de defesa aqui da tecnologia. Uma estratégia, fiquei um pouco nervosa. Você estava um pouco nervosa, eu fiquei aqui congelada, não consegui falar nada. Brincadeira, conexão que não estava legal, a Andrícia está aqui para abrir o coração. Contra a Andrícia, para a gente, porque você falou que muitas vezes, para segurar a ansiedade, o estresse, os problemas, você ia ir para um lado da sua vida. Explica que lado é esse. Então, aqui pra mim tá dando uma travada, mas eu vou tocar A aqui. gente está ouvindo bem, pode falar. Tá. Então, antes, né, antes de eu operar, eu fiz cirurgia bariátrica, eu descontava muito, minha fuga era comida. Então, quando eu tinha qualquer problema emocional, se eu estava muito ansiosa, o meu método era sempre descontar com a comida, o que gerava um ciclo vicioso, porque eu ficava muito frustrada, eu lutava com a obesidade, então acabava gerando mais ansiedade. Então, eu estava ansiosa por algum fator, sei lá, saudade da família, por exemplo. Aí eu descontava na comida, o que acabava eu ganhando mais peso, aí eu ficava mais frustrada, então eu começava a comer mais, então eu não conseguia sair disso, né? Era a minha válvula de escape, vamos dizer assim. E André, deixa eu perguntar para você, quando que você se deu conta de que esse era o seu mecanismo de defesa, né?
que você acabava indo para comida. Quando que você descobriu tudo isso? Foi com um tratamento psicológico, na verdade, né? Porque eu realmente ficava muito frustrada de não conseguir atingir meus objetivos de emagrecer. Eu até consegui emagrecer um pouco, mas aí eu recuperava com muita facilidade. Aí eu comecei a fazer um tratamento psicológico, e aí foi onde eu identifiquei que eu tinha essa compulsão, vamos dizer assim, esse mecanismo de defesa, né? E aí eu comecei a tratar psicologicamente antes de fazer um tratamento mais focado na alimentação, né? Com nutricionistas, enfim. E é legal você estar falando disso, Andrícia, porque muitas pessoas que estão em casa, com certeza, estão passando por essa situação, né? A gente passou um ano totalmente difícil, complicado, e aí a galera, né, começou a comer, a gente, né, eu via lá as notícias, os noticiários, olha, o pessoal tá ganhando peso, vai fazer exercício, vai não sei o quê, nananana. E aí você chega com uma novidade, não é exercício físico, não é esse o início, pelo menos, né? Não são esses os primeiros passos, é essa questão psicológica. E quando você sentou no consultório, qual foi aí, conta aí da primeira notícia que você entendeu, assim, opa, peraí, então quer dizer que eu preciso seguir por esse caminho para evitar aquele? Fala aí, como é que você trocou, né? A alimentação você trocou pelo qual, né? Por qual, qual atividade? Então, eu percebi que não era só dieta o problema. Eu nunca ia sair disso. Então, quando eu comecei a tratar o meu psicológico, eu comecei a perceber que eu era muito cruel comigo. Então, eu não me tratava com carinho, com amor. Então, eu comecei a me aceitar as minhas limitações. Aí, mais pra frente, eu decidi fazer a cirurgia bariátrica. Aí, eu fiz. E aí, eu troquei a compulsão pelo exercício físico, né? Então, vocês estão me ouvindo ainda? Que tá travado. Estamos ouvindo. Tá. Então, eu troquei pelo exercício físico. Hoje, eu ainda luto, não digo que 100%, assim, eu venci, não. Eu ainda tenho, assim, quando eu estou um pouco ansiosa, esse ano foi difícil, como você falou, eu não cheguei a engordar, mas eu, que sempre evitei doces, por exemplo, eu me vi comendo doces. Então, ainda é uma luta, só que hoje eu consigo ter prazer em outras coisas, não só com a comida. Então, hoje, o exercício físico, eu já começo o meu dia com a prática de exercício físico, o que já me muda a minha mentalidade para encarar o dia mesmo, entendeu? E foram muitos anos nesse ciclo, tudo isso acontecendo, mas que agora você conseguiu tudo. E é até legal você comentar com o pessoal de casa que deu certo, tudo, você procurou ajuda e hoje encontrou um outro mecanismo, tipo, conseguiu encontrar uma solução para isso, né? Isso, é muito bom, assim, a gente tem que ter uma fuga, né, eu acredito, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente tem que saber para onde fugir, e quando a gente acaba se auto-sabotando, isso só prejudica ainda mais, vai criar outros problemas. Então, quando a gente se escuta, se respeita, conhece seus limites, a gente consegue descarregar, vamos dizer assim, em algo que seja mais saudável pra gente, né, que não vai trazer uma sobrecarga negativa. Tá certo. Andrícia, muito obrigado, viu, por você estar aqui com a gente, conversando, contando um pouquinho da sua experiência, tudo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Tá certo, então. Conta aí pra gente um pouquinho da história dela, que ela passou tudo, e que agora ela conseguiu ir pra atividade física, tudo, de uma outra maneira, né? Que ela encontrou. Sim, na verdade, Lucas, são muitos mecanismos de defesa. Alguns são um pouco, assim, digamos, mais... menos integradores e mais integradores, né? Mais primários e mais secundários, a gente poderia dizer. Então, todos nós, em algum nível, utilizamos em algum momento. Por exemplo, quando a gente lida com alguém morreu. Não é possível. Como assim? Não consigo acreditar. É uma negação. Então, é necessário, às vezes, a gente utilizar, mas a partir do momento que tem o que ela falou, uma compulsão, uma repetição, né, uma obsessão, e isso passa a ser preocupante, né? No caso da comida, quando você come, você substitui uma angústia, né? Você acaba eliminando uma angústia. E aí você justifica para você, bom, eu vou comer porque, né, eu estou ansiosa, eu preciso. Você racionaliza. Racionalização é um tipo de mecanismo de defesa. Então, tudo isso que você vai justificando, no caso dela, foi se justificando e foi levando. Quando você vai para a psicoterapia, o que acontece? Você passa a ter um pouco mais de consciência, porque o mecanismo de defesa, por natureza, é inconsciente. Então, a gente também tem os mais inconscientes e os mais conscientes. Às vezes eu sei que eu estou negando alguma coisa, como eu falei, né? Quando ela começa a perceber, né, ali tem a devolutiva de que
você está utilizando esse mecanismo, você está trazendo para a razão, aí acontece esse processo de, bom, então se esse é o problema e eu estou resolvendo de uma forma errada, como que eu de fato trato isso? E aí encontro os mecanismos, vamos dizer, saudáveis para poder lidar e de fato resolver o conflito. Porque a angústia é que traz esse mecanismo. E aí você, logo no início do programa, a gente abriu falando de um mecanismo específico que ficou muito famoso, popular, o pessoal não sabe exatamente, né, como ele funciona, que é o recalque, né? Ah, mas você é recalcado, o que é isso? E tal, e sempre jogando isso para o outro, né? E eu achei interessante você ter, primeiro você vai explicar para a gente o que é exatamente o recalque, e interessante você ter dito que, por ser inconsciente, essa pessoa, ela vive todas essas questões aqui, não só o recalque, mas ela vive todas essas questões, mas é real. Então, se ela diz, eu esqueci, ela esqueceu mesmo, né? Se ela justifica uma situação, não é que ela está pensando, não vou mentir aqui, porque... Não, você realmente acredita no que você está falando, né? Sim. Eu acho que é esse o impacto da terapia, porque você se confronta... Nossa, eu estou mentindo para mim? Não, peraí. Não pode ser, né? Então, você vai se encontrando com esses mecanismos aí. Fala pra gente um pouco desse recalque aí. Adianta beijar o ombro e deu? Como é que é? Eu vou falar do recalque, mas só um ponto que eu acho importante. O que é defesa? Defesa é uma reação. Se alguém jogar uma bola em mim agora, o que eu faço? Rápido. É rápido. Por isso que ele não tem essa coisa da programação. O recalque é um mecanismo de defesa dos mais antigos, né? Freud trouxe, depois a filha dele, né, entrou um pouco mais a fundo. Depois tiveram outros teóricos que ampliaram, a gente tem vários. Mas o recalque não é esse do beijinho no ombro, que a gente entende que é, tem inveja. O recalque é um processo em que, diante de um trauma, diante de um sofrimento, algo muito insuportável, o ego, ele fica guardado. Ele fica bem lá no inconsciente. Então, por exemplo, uma criança presenciou uma cena muito forte, quando ali era pequenininha, viu alguém ser morto na frente. Ela pode recalcar essa memória. Ou seja, esquecer, apagar. Esquecer, né? Existe um processo um pouco mais pré-consciente que ela pode até lembrar, mas sempre... Eu não quero lembrar, o ego não dá conta de lembrar. Então, ele parte do pressuposto de um esquecimento. Se forçar, lembra. Mas no caso de um recalque mais profundo, esquece realmente. Esquece mesmo. Sim. E aí, no caso de recalque, pode até acontecer uma somatização, que também é uma espécie de mecanismo de defesa, que é essa questão de ir para o corpo, né? Se está o conflito presente, eu não lembro, então eu vou reagir de uma outra forma. Então, um mecanismo de defesa pode desencadear outro também. Um pode ir levando a outro e outra situação. Gente, tá ficando complicado. E eu acho que você aí de casa, com certeza, já está levantando aí muitas dúvidas. A cabeça começa a fervilhar, né? A gente quer entender como lidar com todas essas questões aí. Então, aproveita que a especialista está aí sentada no seu sofá, mas você vai ficar sem falar nada. Na tela, então, a nossa primeira interação de hoje. Aqui no Entre Família é você que manda. E a Solange está vindo lá do Espírito Santo. Exatamente. Sabe o que ela está falando? O seguinte, ó. Meu mecanismo de defesa é ajudar alguém, ou lavar roupa, ou dar alguma faxina na casa. Preciso estar ocupada. É desse jeito que ela se ajeita do jeitinho dela. Ela acredita que é assim que ela consegue lidar com os processos. Isso. O mecanismo de defesa, ele tem um caráter que pode ser um pouco mais psicótico, que é quando ele está muito acendido em relação à realidade, ou ele é mais neurótico. Nós utilizamos, em geral, o mecanismo neurótico, né? Então, toda vez que você, de fato, não quer pensar alguma coisa e você faz outra, é quando a gente vai utilizar o mecanismo de defesa. No caso dela, ela pode estar usando um mecanismo que é um pouco melhor, eu diria, entre aspas, né? Que seria uma sublimação. Então, ela tem uma questão, ela tem uma ansiedade, e ela acaba fazendo isso, convertendo em ajudar o próximo. Então, esse mecanismo pode ser um mecanismo, não é o ideal, porque de alguma forma você acaba... Você teria que resolver essa situação com você, mas... Sim. Não evitar, né? Sim, mas nesse caso específico, é um dos mecanismos pouquíssimos que a gente poderia dizer que ele, de fato... traz essa energia que vem, esse impulso que vem, né, que eu não estou resolvendo, mas eu converto ele em alguma coisa que é legal, que é bom, nesse caso, ajudar o próximo. É uma forma de lidar com os problemas. Olha lá, vamos falar sobre isso. Mas, gente, e aí? Como é que eu faço com esse processo todo? Foi herdado? Tudo que a minha mãe faz, eu vou repetir? Será que eu aprendi esse estilo de mecanismo de defesa? Ou será que durante a vida eu fui buscando essas situações, aprendi de alguém, fui pegando aqui e acolá? E aí, como é que faz? Vai ter aqui especialista para responder. E você vai entender um pouco mais de outros mecanismos numa dinâmica feita aqui hoje. Sheila Procópio está aqui.
Tá, nosso organizer. E logo depois do intervalo eu vou te falar o que ela vai fazer aqui hoje, tá? Bora pro intervalo então, é rápido, a gente volta já. De volta com o Entre Família, intervalinho rapidinho, é muito bom porque a gente passa mais tempo junto, né? É isso desse jeito. E agora temos aí com a gente a Sheila, né? Sheila, você sempre aqui vem para ajudar a gente. Muito boa tarde para você. Obrigado por estar aqui novamente, viu? Prazer tudo meu. E olha só, eu tava vendo aqui, acho que vai poder me ajudar com muita coisa aqui. Me ajudar e o pessoal de casa também, porque exatamente para tirar mancha, já vi que tem camisa ali, tudo, tem móveis. E eu moro sozinho, tô aprendendo essas coisas aí, e às vezes tem manchas em alguma coisa, a mamãe não tá perto não para ajudar, né? Não é? E Mas aí, como é que a gente se livra, né, nesse momento? Como é que faz? Eu sei que você veio aqui para ajudar a gente hoje. E com coisas muito práticas, eu trouxe até aqui algumas colinhas, porque a gente tem, na verdade, são receitas, com coisas práticas que as pessoas normalmente têm em casa. Água, vinagre de álcool, limão, bicarbonato de sódio, coisas que a gente costuma falar bastante aqui, a gente usa bastante, justamente para facilitar. Tudo que eu já tenho em casa, assim, rapidinho. Que você consegue. Aí nós trouxemos aqui, olha, uma camiseta para tirar roupa de mancha, principalmente assim, de suor ou às vezes de desodorante. Como é que a gente faz? Um erro muito comum, quando tem a primeira mancha, a pessoa coloca embaixo da água e esfrega. Só que a água também, ela é um agente fixador, ela fixa a mancha. Então, antes de você lavar, é bom você colocar fazer uma pré-lavagem antes de você molhar essa peça. E depois, então, você realmente tirar a mancha, né? Para então fazer todo o ciclo normal da lavagem. E as camisetas, principalmente uma camiseta de malha, como essa daqui, uma camiseta branca, ou aquela camiseta que fica com aquela marca de desodorante, o que você faz? Você pode fazer uma pastinha de bicarbonato bem concentrada, coloca aí umas 2 colheres num pires, com um pouquinho de água, mistura bem e coloca sobre essa mancha. Deixa agir ali por uns 20 minutos, então depois você faz um enxágue. Não é na hora, você vai tirar um tempinho ali, agindo, tudo. Aqui nós deixamos, olha, uma água, ela está até um pouquinho turva, porque ela já está misturada aqui com bicarbonato de sódio. Você pode deixar aqui, aqui tem umas 5 colheres bem cheias, mais ou menos, para 1 litro d'água. E você também pode colocar essa peça, imergir essa peça, né, deixar essa peça de molho para tirar essa mancha também. Então tá? eu coloco realmente no local da mancha, eu posso deixar ali dentro mesmo, né? Exatamente. O vinagre, ele ajuda também até a tirar cheiros, assim, característicos de suor mesmo, né, da transpiração. Porque ele é bactericida, ele é fungicida, né, ele mata os fungos, na verdade, e ele tira aquele odor ali da transpiração. Então é bem legal a gente ter, olha, com coisas bem simplesinhas aqui. Tudo que está em casa, você pode Aqui, usar. o que nós temos, olha, manchas, a mancha de suor, né, que a gente está falando aqui. Aqui também, olha, tem um suquinho de limão, deixa eu até abrir aqui para a gente só ver a questão da porcentagem. Olha, para mancha aqui, você pode usar a água com limão para tirar as manchas mais profundas e você pode colocar também o limão, assim como da mesma forma que a gente age com o vinagre, tá? Para a gente poder utilizar. Aí depois nós temos aqui, olha, manchas de móveis na parede, sabe? Na hora da faxina. Chegou o domingão, a gente vai puxando os móveis de lá, tudo vê que tá manchado a parede ali, como é que faz para poder tirar? Mesa, às vezes a cadeira que risca, né? Mães que têm crianças, que as crianças colocam a mão ali, como é que a gente tira? Ainda mais as crianças em casa por agora, tudo. Né? Não tem como, alguma parede vai ser atingida por ali. Cheia de mãozinhas, né? Olha, uma bucha, não use a parte áspera da bucha, use sempre a parte macia, né, a de espuma mesmo. Água e bicarbonato de sódio, olha que fácil. Coloca um pouquinho, deixa ela bem úmida, coloca um pouquinho de bicarbonato, esfrega, fazendo ali movimentos circulares para a gente poder abrir essa mancha. E depois você vai retirando com um paninho limpo, um paninho úmido. É bem interessante você não usar a parte áspera para não riscar. Da mesma forma, os móveis. Móveis, principalmente se ele for assim com uma madeira um pouquinho mais escura, faça um teste antes, né, numa parte menor do móvel, para você ver se ele não vai ter nenhum tipo de descoloração, enfim. Tá? É legal você falar dessa parte que é importante usar a parte amarela aqui. Eu já utilizei a verde e deu ruim, viu? Né? Aí não dá muito certo, né? Deu ruim, né? Então, ó, usem a parte fofinha da esponja, a parte de espuma, para a gente não ter problemas aí. E olha, uma dica até legal também, a gente falando de móveis, e agora, como a gente está nessa época de Natal, e a gente tem essas castanhas em casa, se de repente a sua mesa for de madeira e aparecer um risco, que aí já não são manchas, mas pode ser um risco, use um pedacinho da noz, esfrega um pedacinho da noz ali naquele risco, a madeira vai absorver ali o óleo e vai tirar aquela manchinha também, aquele risquinho. Olha aí, super simples. Se preocupar com, o que eu vou fazer? Manchou aqui, riscou aqui, o que vai acontecer? Já trouxe uma dica boa aqui. Agora, olha, uma dica aqui, principalmente para quem tem criança. Risca de caneta.
em bonecas, em brinquedos, né? É no braço, é no rosto. A criança quer escrever o nome ali, não é, no pezinho Sim, da sim. boneca, quer fazer. Nós até deixamos aqui, colocamos aqui, por quê? Nós trouxemos aqui tanto o creme dental, tá? O creme dental branco, não pode ser aquele colorido, não. Sim. Tem que ser o branco mesmo. Ou o creme para acne, tá? Que usa mesmo para o tratamento de acne. E também o que pode ser usado é aquela pomada anti-assadura, né, do bebê. Só que todas têm um tempo de ação. Por exemplo, essa pomadinha aqui que a gente usa para acne, ela precisa de 3 horas no sol. Então você passa no risquinho, ó, igual tá aqui no pezinho da boneca, passa e deixa agir pelo menos por 3 horas. Então não vai dar pra gente fazer aqui a experiência para mostrar. Você pega uma escovinha de dente, passa, esfrega no local e deixa agir por 3 horas e depois é só limpar. A mesma coisa com o creme dental também, tá? Você pode deixar agir um tempinho e depois limpar. Risco de caneta, já se for em tecido, na roupa da boneca, manchou, o leite. O leite, logo que riscou. O que é imprescindível? Riscou, manchou, a melhor coisa é limpar naquele momento. Na hora ali. Quanto antes você fizer isso, menos a mancha vai fixar, né? Então, é melhor. Se a criança riscou ali, você já viu que riscou, coloca leite na roupinha da boneca e você consegue esfregar, ela vai limpar e você consegue lavar. Agora, se for um risco na bonequinha, aí usa essas pomadinhas aí. Lembrando que é o creme dental, esse branquinho. Isso. Tem em gel, tudo, uns Isso, tem que- coloridos. exatamente. Esse acho que não vai dar muito certo, não. Tem que ser Vai realmente mais colorir um pouquinho clarinho, mais, né? Então, olha, com coisinhas simples que a gente tem em casa, a gente vai deixando. Eu sei que essa época de final de ano, às vezes a gente quer deixar a casa legal, quer tirar aquele risquinho, de repente não vai pintar a casa. Olha, com coisas muito simples, a gente consegue tirar as manchas e deixar tudo ok. Tem em casa com a criança, com a parede, na hora que você vai fazer a faxina, já percebe Já lá percebe ali a que manchinha. tem algumas manchas por ali, tudo, quer dar uma resolvida, não sabe, não quer pintar a casa inteira, tem A roupa como quer só usar no aplicar. final do ano, né? A roupinha que está manchada quer usar para o final do ano. Com coisas muito simples. Vinagre, bicarbonato, limão, a gente consegue fazer essa limpeza. Tá ótimo, tá ótimo. E aí, pegou as dicas? Depois quiser rever com mais calma tudo, você pode ir lá realmente no NT Play, nosso programa tá lá completinho para você acompanhar essas dicas aqui e tantas outras que a Sheila já trouxe aqui pra gente, com essa aqui e outras também. Sim. Sheila, muito obrigado, viu, por Eu você. que agradeço. Quem quiser entrar em contato, Sheila Procópio, personal organizer lá no Instagram, pode tirar as dúvidas lá que a gente vai conversando E por lá. além disso daqui, dessas dicas que você deu aqui para casa, que eu posso encontrar então mais com os seus trabalhos? Olha, nós temos ali o curso, né, de personal organizer, temos também o curso para como se organizar em 21 dias. Nós até estamos 21, com uma dá turma aí, tempo. 21 dias, dá para se organizar até o final do ano, né? E dicas mesmo, eu coloco vídeos, participações que a gente tem aqui, a gente vai colocando aqui para vocês. Você tem colocar no seu canal, tem um canal no YouTube, Nós tudo que o temos- pessoal pode acompanhar? Também, o canal no YouTube, canal Sheila Procópio, personal organizer também. Tá tudo ali na tela, o pessoal consegue já acompanhar, já acessar, já seguir a Sheila e ficar por dentro das novidades ali. Sheila, muito obrigado mais Eu uma que vez, viu? agradeço. Até mais, até uma Até mais, próxima. Tchau, tchau. Deixa eu voltar aqui agora para nossa conversa. Que é Você viu isso, só? gente? Pasta Você de viu dente, só? Não, na eu já vi boneca. porque Leite, não pode molhar a roupa, por isso que não saía aquela mancha, gente. Olha que me deu um arrepio aqui, por isso que não saía. Era já virou camisa. tudo. 90% do guarda-roupa já vira o quê? Roupa de ficar em casa. não, já deixa. Tem esse esquema lá na Isso. sua casa tem, também? com certeza. É roupa de sair, roupa de ficar em casa. Tem a roupa certa, pra ficar em casa, tem a roupa de ficar em casa. É. Pra sair, ficar até separado certinho por lá, viu? É isso aí. Agora as dúvidas chegam e vem chegando. Mas a gente preparou aí um material específico para tirar dúvidas de algumas pessoas. Então, a Kimberly, que é a nossa repórter, ela foi às ruas aí, descobriu aí umas pessoas que estão com dúvida em relação a esse assunto aqui. Aline, bora responder juntos aqui. Na tela, a nossa primeira dúvida. Vai lá. Tá chegando. Olha, eu ando muito estressada no meu trabalho, são coisas da faculdade, gente falando, colocando pressão. E às vezes, quando eu chego em casa, acabo descontando no meu marido, ou na minha mãe, no meu pai, ou até com algum amigo que acaba conversando comigo e às vezes eu acabo descontando nele. Na verdade, a gente desconta na primeira pessoa que a gente vê pela frente, né? Isso é um mecanismo de defesa? Tá aí a primeira Olha dúvida. aí. Deixa eu fazer aqui uma ressalva, que a produção estava me explicando como é que está funcionando aqui essas perguntas, né? Então, a Mima, que é a que trabalha com a gente aqui no camarim, a nossa maquiadora, muito obrigada, viu, Mima? Ela separou aí, junto com a Kimberly, algumas situações para serem respondidas aqui por você. E aí, ela já falou da primeira situação. Sim, é um mecanismo de defesa, É, né? é um deslocamento. Eu desloco
uma angústia, uma ansiedade, uma emoção em um objeto, vamos dizer assim, alguma coisa, pode ser pessoa, mas normalmente a pessoa ali, que não tem nada a ver com aquilo. É descontar. Você está descontando no filho, na família, nananã. É isso. É um descontar, né, mas direcionado. Um outro exemplo comum, o pai chega irritado em casa com o trabalho, com o chefe, o filho vem falar, vamos brincar comigo? Ele, não, vai para lá, você está me enchendo o saco, né? É um deslocamento. Então, você pega aquela questão, aquele problema que você não resolveu com quem deveria resolver e você desloca em outro objeto, uma pessoa, em outra coisa, às vezes numa bebida, enfim. O melhor nesse momento é você, se você já sabe que você tem esse mecanismo, se você identificou esse mecanismo, o ideal é que você, nesse momento que você está irritado, sempre se afaste dessas pessoas que não têm nada a ver com a situação, né? Seria uma forma de lidar com essa situação, porque você já está viciado em sempre descontar em alguém? Sim, e perceber isso é muito importante, porque o mecanismo de defesa, a gente, pela repetição, como dá certo, a pessoa acaba utilizando ele, sem, né? Mas, peraí, alguém falou para mim, a mulher vem e fala, poxa, não tem nada a ver com o menino, você está irritado. Pô, então eu estou usando esse mecanismo. E aí, no momento que eu fiz, eu posso ali me reparar, ou começo, então, a ter esse controle do comportamento, uma vez que eu sei que é uma medida, minha forma, né, ali de responder, de defender uma questão que está ali, né, incomodando. Controle do comportamento. Olha lá, Lucas, mas eu estou sabendo que tem mais situação aí. Tem mais. Olha só, você vai poder acompanhar mais uma situação para a gente poder conversar mais um pouquinho aqui. Pode rodar. Ai, gente, eu trabalho tanto, nossa, é tanto trabalho que eu tenho para fazer. Mas o meu momento de brilhar é quando eu compro. Mas eu compro mesmo quando meu marido fala para eu não comprar, né, gente? Que às vezes a gente gasta com cartão de crédito a mais, né? Mas é o meu prazer. Gente, é o meu prazer. Imagina, eu mereço, eu trabalho muito, cara. Eu trabalho demais. Então, eu acho que é o meu momento. E quando eu estou em compras, eu nem aviso ele, inclusive, né? Senão ele briga comigo. Mas eu queria saber se isso é um mecanismo de defesa. As lojas agradecem e muito, viu? E a mulherada tá desligando, não desliga a TV não. Não, fica aqui com a gente. Fica aí, vamos resolver essa situação aí. Compras, pegar ali, ela até falou um pouquinho, eu mereço. Exatamente. Toda vez que você pensar eu mereço, né, você está racionalizando, você está contando, justificando o porquê que você fez aquilo. E esse é muito comum, essa questão de comprar, a questão, como eu falei, de comer. A dieta é um exemplo muito comum, né? Tô de dieta, mas fim de semana, eu mereço, vai. Só um chocolatinho aí. Gente, essa frase, eu mereço. Olha, mas te colocou em cada enrasca, você vai lembrando aí. Eu já tô lembrando aqui. Quantas enrascadas eu já me coloquei falando a palavra começo, mas eu mereço, aí pronto, aí é derrocada. Aí é ladeira abaixo. Já era, ladeira abaixo. Não tem o que Faz fazer. dieta, Vamos lembrar sempre do prejuízo, né? Nesse caso, ela comentou do cartão de crédito, né? Vai gerar uma preocupação, ficar no vermelho. No caso da comida, né? A pessoa às vezes tem uma meta de emagrecer e aquilo vai desencadear ao contrário. Então, assim, sempre vai ter um prejuízo. Por isso que é prejudicial. E ela até comentou que, vou escondida do marido, tudo, já gera um outro problema outro ainda, né? Conflito, exatamente. Uma situação vai gerando a outra. Eu acho que tem mais uma dúvida aí, enquanto a produção está preparando para colocar, depois dessa dúvida, eu acho que é importante a gente falar como solucionar esse problema, porque eu estou aqui pensando, gente, tá bom, entrei nesse ciclo aí. É só se eu tiver acesso a uma psicóloga, só se eu tiver acesso a uma psicanálise, tá? Ou, né, de que forma eu posso identificar e solucionar esse problema. Mas vamos lá, vamos entender mais um mecanismo de defesa, uma situação aí que foi gravada pela Mima Souza. Vai lá. Eu tenho uma amiga que eu chamei ela para conversar e eu mencionei para ela alguns pontos que eu gostaria que ela melhorasse e que estava me incomodando. E aí, nessa conversa, ela acabou se exaltando, chorou, ficou chateada. E aí, para eu não delongar, eu falei para ela que era coisa da minha cabeça. Não, amiga, é só brincadeira, é coisa da minha cabeça. Eu queria saber se isso que eu fiz foi um mecanismo de defesa.
Eita, será? Não, né? Porque vamos evitar esse problema, né? Deixa eu falar esse negócio. Ih, depois a gente vê isso aí. Só passar por E outro aí? não. Eu vou colocar uma situação aqui em mau lençóis, né? Pode ser dois mecanismos. Vamos imaginar que a Mima ela esteja com inveja dessa amiga, que ela esteja incomodada com essa amiga, que ela não enxergue, mas essa amiga tem uma característica que ela não gosta nela. Que, né, tá ali nela, mas ela não se enxerga, então ela Isso projeta. é muito comum. Muito comum, ela está projetando na amiga. Então, o processo que ela fez, a gente poderia dizer que é uma projeção. Fala que o outro tem aquilo que, na verdade, está em mim. É aquela conversa, né, de iniciar o diálogo assim, ai, o santo não bateu? Nossa, olhei pra cara dela, já vi que essa pessoa é desse jeito. Tem alguma coisa Você tá ali. falando é de você. Exatamente. É. Né? Quando o Pedro fala de Paula, sabemos mais de Pedro do que de Paula. Então, pode ser que esteja dizendo coisas dela. Mas também, nesse caso, ela, imaginando que não seja essa situação, que ela realmente quis pontuar e a pessoa não gostou, então ela negou. Né? Ou mesmo atuou, porque a negação, não foi isso que eu disse. Né? Eu recuso essa verdade que você está dizendo que eu falei. Né? Ou atuação, porque ela está ali colocando uma personagem, né? Não foi isso, ela coloca ali Deixa uma pra outra, lá. deixa pra lá, não, né? Então ela está, vamos dizer assim, atuando nesse sentido mesmo uma mentira. Então, a gente, na verdade, são três mecanismos que podem estar vinculados a esse exemplo que ela colocou. Porque, como você disse, outros mecanismos podem ser, assim, uma comorbidade, né? É quase uma comorbidade. Quando a gente pensa que tá ruim, tá pior. Eles são primos, né? Eles são Um primos, vai vão andando se de mão dada juntando. com o Minha outro. Aline, pelo amor de Deus, quem está em casa já vai perguntar. Não, o que a gente quer é se livrar dessa situação. Porque ninguém aguenta, né? Com o tempo, você vai gastando e vai acabando com o seu relacionamento. Com o tempo, você vai ficando tão doente, tão doente, tão doente. E com doenças gravíssimas, né? Porque você engole os seus sentimentos. Com o tempo, você vai saindo, né, dos relacionamentos de forma extremamente superficial, porque você não está querendo perder tempo com essa situação. E isso não é porque você está encenando para você, não. Realmente, você está jogando para o seu consciente. Não, é assim que tem que ser. Acabou, pronto, é isso. Vamos viver. Como a gente sai desse ciclo? Primeira questão é quando a gente passa a ter alguma noção disso, alguma consciência. Isso pode vir de alguém que está dizendo, você está negando, você percebe que, mais uma vez, você... Um exemplo bem interessante, né? Quando a pessoa ela regride. Se você pega uma criança pequena, que, né, o irmãozinho nasceu, ela começa ali há 5 anos e começa a pegar mamadeira, o ursinho, ela regride. A criança é uma fase provisória, vai passar. Mas agora imagina um adulto regredido. Né? Começa a fazer birrinha, começa a falar, ai, mas você não atendeu a minha necessidade. Peraí, mas você está percebendo que você está dando um passo para trás? Olha o teu comportamento infantil. Então, às vezes, quem está no convívio consegue indicar para a gente... Não precisa falar o nome, o nome do seu mecanismo. Não. Você está com um comportamento diferente aí. Exatamente. Então, às vezes, isso traz para a gente alguma consciência. Como eu falei anteriormente, se for num estado mais psicótico, porque lembra que o mecanismo ele quer desconectar da realidade. Ele não quer lidar com a realidade porque isso é insuportável ao ego. Então, tem pessoas que vão ficar ali porque não dá conta. Nesses casos, principalmente, aí a psicoterapia, né, a psicanálise vai ajudar a pessoa a reconhecer, mas não só reconhecer, mais importante do que isso, a de fato resolver ou lidar com essa angústia, com esse conflito. E o mecanismo de defesa, ele é hereditário? Por exemplo, digamos que meus pais tinham uma maneira de agir, isso pode geralmente passar para os filhos, tudo, como é que funciona isso? Não, ele não é hereditário. O que vai acontecer é que um ambiente em que as pessoas se comportam daquela forma, então, uma família que todos são muito negacionistas, uma família que todos atuam, uma família que todos racionalizam, né? Isso pode gerar uma repetição do comportamento, até por um outro mecanismo que é a identificação e introjeção. Eu me identifico com um modelo de alguém que age de uma forma e eu pego isso para mim. Identificação e introjeção. Pode ser dentro de casa, pode ser um blogueiro, pode ser um artista, pode ser outras pessoas. Pode. Então, pode ter essa questão da repetição a partir do modelo, mas não que a pessoa vai desenvolver porque o pai ou a mãe tem aquilo. Mas sim, pode ter essa influência. E agora, o que pode mesmo é você falar. É isso. Claro que pode e deve. Continua mandando aí as suas interações. E na tela, então, mais uma interação aqui. A produção falou, imagina, o povo tá falando lá. Dá espaço. E o assunto tá tão bom. E a Ana, lá de Minas Gerais, abrindo o coração aí. É, isso desse jeitinho que a gente gosta, viu? Olha só, o vício em tecnologia nas redes sociais pode ser um mecanismo de defesa. Como reverter essa situação?
Pode. Se a gente pensar que a rede social te tira de uma realidade, né? Fuga da realidade. Fuga de uma realidade, sim, é um mecanismo de defesa. A gente tem falado muito essa questão, né, de como as redes sociais têm um lado, assim, muito importante, mas também como que é prejudicial. Uma das formas de você lidar com isso é realmente romper, né, diminuir, cortar. Se você tem uma rede social, fica um tempo sem, vai para a convivência, busca conversar. Uma coisa muito comum, não só com rede social, às vezes a pessoa tem ali um vício de um jogo. O que é o jogar? É viver uma realidade paralela. Eu saio da realidade e vou lá. Então, às vezes, uma regressão. O marido tem 50 anos e está ali jogando videogame 8 horas por dia. Então, ele está fugindo dessa realidade, ele está numa realidade paralela, ele está negando um problema que envolve várias questões. Ele não quer estar ali naquele ciclo familiar, alguma coisa está acontecendo, então ele entra numa situação, num jogo. Não, mas isso aqui não é não, isso aqui, Aline, isso aqui é um hábito, entendeu? É normal. É porque eu sou nerd. Pode. Eu sou geek, por isso que eu jogo. Exato. Não necessariamente. Pode ser tudo isso, ele vai justificando. Pode ser tudo isso. Pode ser tudo isso, porque ele não precisa lidar com aquilo. Mas eu trabalho o dia inteiro, poxa, deixa eu jogar meu jogo. Tá 8 horas jogando ali. Então, percebe? Então, uma regressão, uma racionalização, uma negação, enfim, é uma fuga de uma realidade, como a gente falou, é gerar outros transtornos, né? Vai gerando e gera transtorno na família, nos relacionamentos e no trabalho. É Exato. isso, Lucas. Mas a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouquinho, porque a gente vai para um breve intervalo, é coisa super rápida. Você pode ir mandando aí a sua interação também, a gente está aqui para te ouvir, tá bom? A gente vai para um breve intervalo, Entre Família, volta já. De volta aqui com Entre Família, hoje falando de um assunto, hein? Que é isso, hein? Você está pensando aí já nas situações? Eu sei, você está com o seu dedinho que não para. Calma, relaxa. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui a sua interação para responder a sua dúvida. Mas eu quero conversar um assunto com você aqui, porque a gente está falando de mecanismos de defesa e o nosso sonho, assim, o auge da nossa vida, da nossa carreira psíquica é ter equilíbrio em todas as áreas da vida, né? Aí você pensa, isso aqui não existe. Isso é um elefante branco que você está criando aí dentro da sua casa, que é o seu coração. Você está idealizando a possibilidade de ter todo esse conhecimento num lugar só. Se eu falar para você que não estou idealizando, se eu falar para você, acredita? Não adianta você vir com negação, não. Tem sim, eu vou provar, vou mostrar aqui. Olha lá, tá aqui dentro, tá. Na revista Fique Leve, que é uma proposta para que você tenha equilíbrio em todas as áreas da vida, as 3 principais, né? Os 3 pilares da estrutura aí de todo ser humano. É físico, mental e espiritual. São esses os pilares, os principais pilares aí da estrutura do ser humano. Então, se você olha para um lado, não, eu sempre corro, eu faço, aconteço e tal, faço academia, faço exercício, eu como bem, eu sou fitness e tal, põe um som... Minha amiga, mas aí o que você faz? Quando você está muito ansiosa, você ignora a situação, você não quer falar sobre aquele assunto, não vive o luto até hoje. A pessoa faleceu lá, até hoje você está ignorando essa situação aí, já está passando mal, aí você corre atrás de outras situações aí, porque você não está cuidando da sua vida mental. Aí não, imagina, eu faço terapia, eu faço exercício, eu faço isso, faço aquilo outro, eu sou demais, eu arraso. Não está buscando equilíbrio na sua vida espiritual, porque você acha que você vai ter controle da sua vida como um todo, né, bem? Você acha que nada vai sair do normal, que você não precisa de um Deus para guiar a sua vida. É isso que você... Para com isso é loucura, minha filha, isso é loucura, isso é negação. Você tem um Deus à sua disposição que pode lidar com todas essas situações aí e te ensinar a jogar as coisas do inconsciente para o consciente, para trazer mudanças na sua vida. E tudo isso aqui, ó, nas suas mãos, na sua casa. Vai lá, pega esse telefone aí, bora lá. Não, chega de negar a situação, não tá boa a situação aí que eu sei. Vai lá, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou você pode também pedir pelo WhatsApp, 12 982 44 4449. Você vai falar assim, olha, tô ligando aqui porque eu tô pedindo a revista Fique Leve. Tô passando uma situação aqui, já chora no telefone, já tá todo mundo preparado lá, não tem problema não. Tá, não sei o quê, pode mandar? Pode. É quanto? De graça. Ela vai de graça pra sua casa. O carteiro vai lá, ó, só depositar ali, ó, você vai, pega
e fique leve para a família toda, para você cuidar aí de todos os aspectos da sua vida. Não perde essa oportunidade. Vai lá, vem com a gente. Porque agora, nossa oportunidade de hoje, Lucas, é entender todos esses aspectos aí, viu, da psicologia. E aqui na hora dos intervalos, dos bastidores, a gente conversa também, hein? A gente conversa, a gente tem as perguntas, tudo vai conversando. Mas eu sei que o pessoal de casa também tá mandando muita pergunta, tá participando com a gente e gosta disso. Gosta que você participa, manda a sua mensagem. Então bora para saber quem tá participando com a gente, seja de onde for, que é mandado, não tem problema algum. Quem tá com a gente agora é a Sirlene, né? Sirlene da Bahia, terra da alegria, olha lá. Perder o apetite também é um mecanismo de defesa? Qualquer coisa que acontece comigo, logo perco o apetite. Sirlene não consegue comer, ao contrário, né? Tem gente que é compulsivo por alimentação e tem pessoas que param de comer. Sim, não necessariamente, teria que ter mais informação para a gente avaliar o contexto. Pode estar ligado assim, eu não vou comer porque eu não mereço, eu tenho que passar fome mesmo, né? Ou mesmo assim, se eu comer eu vou engordar, então eu vou me boicotar. Pode ter algumas questões que envolvem, leva a ser um mecanismo de defesa, mas aí nesse caso específico a gente teria que ter um pouquinho mais de informação, se não existe uma questão, né, hormonal, enfim, outros fatores que não sejam apenas a própria tristeza, né, a questão da pessoa ficar mais deprimida, mais encolhida. Então, são vários fatores que podem estar afetando, né, eu oriento que busque aí uma ajuda profissional para entender isso, mas também pode ter aí um ponto de partida de defesa em relação ao ego. Com situações aí que muitas vezes ela não identificou ainda. Exato. E no intervalo a gente perguntava, que fazia levantamos aqui alguns questionamentos, eu queria que você abrisse mais essa questão para a gente aí, né? Porque muitas vezes a gente tem essa ideia, né, de como solucionar isso, aquilo outro, né? E muitas vezes a gente precisa idealizar, né? A gente vai idealizando. Mas é uma confusão, né? Porque, não, para eu traçar um objetivo, eu não tenho que idealizar algo, né? Colocar isso como um objetivo, como um foco, quando isso passa a ser negativo. Você usou uma palavra ali na hora que você voltou dos intervalos, que foi a questão do equilíbrio. O que o ego faz? Ele quer um equilíbrio, ele não quer sofrer essa angústia, né, dessas solicitações, desse superego que fica imperando ali, nem desse, né, esse impulso que fica demandando. Então, ele quer um equilíbrio. Então, de alguma forma, o mecanismo de defesa ele pode ter um caráter, vamos dizer assim, temporariamente, ok. A questão da idealização, né? Tô apaixonada, meu pai, tô apaixonada, ele é lindo, ele é maravilhoso. Por um período, ok. Depois você vai ver que não existe, que tem defeitos. Então, esse processinho de uma idealização é necessário agora. O meu namorado me bate. Né? Ele me bate, mas ele é maravilhoso, ele me bate porque realmente, às vezes, eu acabo fazendo algumas coisas erradas, mas ele é lindo, ele me dá presente, ele me ajuda. Quer dizer, você cria uma figura que não existe, que não confere com a realidade. Aí, nesse exemplo, nega uma realidade porque está idealizado aquela figura. É super prejudicial. O problema do mecanismo de defesa é essa repetição. Esse caráter compulsivo mesmo. Mas, pontualmente, ele pode ser ok, no caso da paixão. Um outro tipo de mecanismo de defesa que pode ser ok. A pessoa morreu, estou ali no velório dela, mas eu estou lembrando histórias engraçadas dela junto com os amigos. Naquele momento, né, eu estou usando um mecanismo de humor. Eu estou usando o humor para poder lembrar, né, a dor está ali, da perda, mas eu estou usando isso temporariamente para aliviar. Mas e ok fazer isso. E ok fazer isso. Mas se isso continua como um recurso, né, de defesa sempre, você nunca vai resolver o problema. Aí você pode adoecer, porque o caráter é neurótico. E o neurótico, há casos que vão para uma psicose, que é essa quebra total com a realidade. Então, é muito perigoso. Então, pontualmente, ok? E no caso da idealização, eu vou viajar, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Ok, mas não vai ser assim. Você vai chegar lá, você não vai saber falar o idioma, você vai pedir uma coisa, vai vir outra. Né? Pezão no chão, né? Exato. Então, a ideia de viver só idealizando significa que você não está enxergando direito essa situação, né? Muitas pessoas, olha, tal, mas quando eu casei... Essa frase é ótima. Eu imaginava que ia ser uma coisa, eu achei que casamento teria que ser isso, aquilo outro. Aí não era o que eu pensava, aí eu separei.
É isso. Pois é. Pronto. Aí você entra num outro ciclo, você entra num outro relacionamento pensando a mesma coisa. Mas aí eu entrei nesse relacionamento achando isso, outro. Ou seja, é uma forma de você idealizar, Exatamente. negar e repetir o padrão todas as vezes. Exatamente, Carol. Esse caso que você colocou é muito comum, Muito né? E comum. adoece. A pessoa faleceu faz 10 anos e eu estou ali ainda negando, ou não vivi o luto. Né? Então, assim, tem algumas situações que elas são maiores e vão gerar um sofrimento a partir dessa não lidar com a questão e dessa repetição, como você bem colocou. Esses são os processos. Mas você quer entender um pouco mais aí de alguns mecanismos específicos? A produção preparou aqui uma super dinâmica aqui para a gente entender mais. Vamos lá, Aline? Você vai explicar para a gente alguns mecanismos aqui? Deixa eu pegar minha cola para saber aqui, porque você tá aí de casa, você vai, já fica ligadinho, viu? Se você tiver em alguma dessas situações aqui, o que você vai aprender? Você vai aprender a lidar com a situação. Primeiro, você tem que identificar. Entendi aqui primeiro. Você precisa identificar. Aí, depois, você tem que buscar uma solução. E aí, quem sabe, uma rede de apoio, né? A família, psicólogo, para te ajudar nesse processo. Vamos lá, Aline. Então, o primeiro mecanismo aqui, olha lá. Fazem passeios... Opa, tá errado, aqui nós estamos no outro programa. Estamos lá no outro programa. Não tem problema, calma, que nós vamos resolver aqui. Vamos sentar lá, vamos voltar, a pessoa já vai colocar ali o flip chart pra gente. E aí, na sequência, a gente volta lá. Enquanto isso, Lucas, o pessoal de casa... Gosto disso. Esse mecanismo de defesa eu não ia saber Você achou que era só a sua casa, menina? Que você fazia isso? Fala assim, agora eu quero que você conheça meus filhos, que você já deixou tudo arrumado em cima da cama só pra eles descerem a escada, mais nada. Aí volta, um puxando o cabelo do outro, que grudou o chiclete, gritando... Acabou. Tudo que você falou que era bem, não é. Aqui tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Em casa, inclusive, tá quem tá mandando a nossa pergunta Exatamente. Vamos aqui. saber quem tá participando com a gente. Aí pode colocar na tela a próxima interação. É a Nádia Santos. Ela falou o seguinte, eu compro muito e não estou conseguindo me controlar. Tenho depressão desde os 15 anos de idade. Faço 34 hoje. A depressão piorou depois que eu perdi o meu irmão há quase 5 anos. Ela pediu uma ajuda aí quanto a isso. Nádia, que triste. Queria falar parabéns para você por 2 situações. Parabéns porque hoje é seu aniversário e parabéns por abrir aí a sua vida pra gente. Abrir o coração. E você tá aqui para ajudar a Nádia aí, Aline. Bom, Nádia, a primeira coisa é assim, ela teve um gatilho forte, uma perda. Foi, não né? é fácil não. Essa perda ali pode ter ocorrido um mecanismo de defesa, né? Como que ela lidou com isso, com essa questão do luto, como que foi vivenciado essa fase, né? Então, isso pode estar hoje fortemente influenciando na depressão. Então, é necessário que ela busque realmente uma psicoterapia, uma psicanálise, uma ajuda, para entender, para verificar se esse luto foi vivido. E em questão da compra, é uma forma compulsiva aí, né, de preencher esse vazio. Então, acaba sendo um mecanismo de defesa que ela se alivia temporariamente, mas a dor está ali ainda. Então, é necessário realmente, né, buscar ajuda para ela poder viver mais 34 vezes 2, né? É isso aí. E viver bem, tá? Então, desejo aí que, né, um bom aniversário hoje, mas principalmente aí um bom processo de identificação e superação dessa situação. É isso mesmo. E não deixa para depois, não. Não empurra com a barriga. Vai lá, corre atrás de ajuda, de socorro. Aí, quando você comemorar seu aniversário, você vai comemorar. Olha só, foi nessa data que eu iniciei aqui, uma nova Nádia. É isso aí que a gente quer de você, viu? Continua mais interações na tela. Vocês estão abrindo o coração, hein? E é anônimo, não tem problema. O importante é falar, viu? Tem uma filha de 24 anos com diagnóstico de borderline. Ela fez tratamento, usa medicação e terapia, mas hoje ela não quer mais tratamento. Eu, como mãe, percebi que o melhor jeito de lidar com ela é não entrar em conflito. Não pode discutir. Mas fico muito triste por isso, porque isso gera em mim uma ansiedade. Faço terapia também. O que posso fazer para ajudar a lidar com essa questão? Ah lá. Olha, aparentemente ela está fazendo tudo o que ela poderia fazer, né? Sendo uma mãe presente, atenta e cuidando de como ela lida com isso, porque de fato ela não consegue influenciar, interferir na filha, né? A filha, se ela não quer, se ela está defendida de não querer lidar com isso, pode ser várias questões, né?
qual que é o custo dela ter que lidar com isso. Então, talvez não seja o momento, respeitar esse espaço, sem deixar ali de incentivar, de, filho, estou com você, né? Desejo isso para você, tá do lado, apoiando, mas de fato não dá para forçar, né? A pessoa aí a buscar desse jeito. Claro que a medicação é importante, não sei qual que é o nível desse estado, mas para ter esse controle, sem dúvida a terapia é fundamental, mas o que a mãe pode fazer tá no alcance dela, é ali o processo dela para, né, conseguir entender algumas coisas e ser ali uma figura de apoio para a filha, estar do lado, mas de fato sem invadir esse espaço que não cabe, né? Perfeito. Essa mãe ela já está fazendo tudo que é possível. Agora, o que você precisa fazer? Relaxa, entrega, descansa e vai solucionando aí os problemas em terapia. E é fantástico uma mãe quando ela consegue entender que ela precisa cuidar de si primeiro. É isso, você está de parabéns. Vai lá. Na tela, mais uma situação aí. E tá vindo de onde será, Lucas? Essa daqui, ó, é Minas a Samara Gerais. que está com a gente de Minas Gerais. Sofro de transtorno de borderline. E um dos sintomas desse transtorno são os ataques de fúria perante alguma frustração. Esses ataques de fúria seria um mecanismo de defesa? Ela também está com dúvida com relação a isso também. Na verdade, não seria um mecanismo de defesa, porque ela pode estar ali com um momento ali de revolta, um momento de alta ali, né, dessa questão mal resolvida, mas ela não está defendendo, ao contrário, ela está colocando para fora. Ela está realizando realmente aquilo que está doendo, é um grito. Então, nesse caso, não é uma defesa. Pode existir defesas, mecanismos de defesas presentes ali, mas necessariamente, vamos dizer assim, acaba sendo um surto, um momento realmente, né, ali desse limite, e aí nesse caso, né, eu não sei, ela ali não comentou se ela hoje faz um tratamento, mas é fundamental que busque ajuda também, né, para que ela consiga ter esse certo controle sobre o comportamento. Lembrando que a gente não controla a emoção vem, mas a gente consegue ter algum controle sobre o comportamento a partir dessa consciência que a gente tem, primeiro do que isso nos causa, segundo do que isso provoca aqueles que estão ao nosso redor. Legal, né? Ter consciência, né, do que esses ataques realizam na família, o impacto desses ataques na família, né? Sim. E com a ajuda profissional conseguir substituir esse processo, né? Porque pôr para fora é importante, mas de que forma aí é que ela vai Pode ser uma descobrindo. defesa, Carol, se ela estiver deslocando isso, aí sim, né? Mas necessariamente esse desespero, essa dor, ela tem que ser, o que é isso? O que isso significa, né? E Deslocando, aí você fala, é o que eu chamo de descontar no outro. Isso, Está descontando em exatamente. alguém quando você surta Isso. sozinha ou você está surtando com alguém? Isso, Aí é um exato. mecanismo de defesa, né? impactar nisso, mas a dor ali tem que ser Sim. investigada. Tem que ser investigado, é isso aí. Continua mandando suas interações pra gente. Você sabe que aqui você tem voz, você tem espaço, não tem jeito não, viu? Essa casa é sua. Bora pro intervalo, então? Vai lá, bebe uma água, respira fundo, tenha coragem de mandar essa história que você está guardando no coração. Tenha coragem, manda agora, que tem especialista para responder. O intervalo é rápido, a gente volta já. Estamos de volta com o Entre Família. Vamos saber que você está juntinho da gente aqui, mas agora olha só. Natalzão chegando, eu sei que você está pensando em presente para mãe, para vizinha, enfim, eu sei que você está ligadinho pensando nisso aqui. Mas a gravadora Novo Tempo tem uma super promoção aí para você. Se liga, você que gosta aí do Discípulos, direto aqui na minha casa. Então, quer presentear alguém? Você está ouvindo só pelas plataformas, mas não tem o CD ainda? Você pode ter. Gosto também do trio, tal. Gosto também do Daniel Lidic. Você pode ter na sua casa um super presente que você pode pegar, receber e como que você faz. E olha só, você vai ligar pra gente pelo, olha só, o 0300 789 1111. Agora tem uma outra coisa aqui. Não tenho como ligar pra você agora, pedir, falar com a pessoa da gravadora. É só você mandar um Me Liga. Eu sei que você tá com o celular na mão aí, o WhatsApp sempre ligadinho. É só você mandar um Me Liga pra eles que eles vão ligar pra você e perguntar o que você deseja. Tá mole? Isso não. O número é o seguinte, ó. 12 98100 4302. E eles vão ligar pra você. Você vai falar o que você quer, que tipo de DVD, que tipo de CD, e ele vai chegar até você. E eu fiquei sabendo o seguinte, ó. Nesse mês você pode receber frete grátis na compra de 2 DVDs musicais e 2 camisetas. Ou seja, nenhum frete você vai pagar, somente realmente pelo produto. Então não perca tempo não. Já vejo o número aí, tá na tela, tem até uma arte por aqui bonitinha e tudo mais. Vou até falar o número de novo, 0300 789 1111. Ou então, se você quiser que eles liguem para você dizer o tipo de presente que você quer, o tipo de CD, DVD, camiseta, seguinte, ó, é o 12 98100 4302. Só ligar, eles estão te esperando essa ligação, viu?
É isso aí, não perde tempo, minha filha. Que é isso? Ó, tá? Lá na minha família, lá a gente faz assim, uma barbada dessa. Negócio aí, ó, babando você compra esse negócio aí. Vai, para com isso. Vai lá, apresentei os seus amigos. Agora, um presentaço mesmo é ter informação, ter conteúdo, é saber lidar aí com os problemas, né, Aline? É por isso que a gente está aqui, para falar de alguns mecanismos de defesa que são comuns. Vamos iniciar pelo recalque, porque a gente já falou. Você não acompanhou o programa, você ligou agora, né? Então, sorte sua, porque nós vamos repetir aqui, falar sobre o recalque, primeiro mecanismo de defesa, muito conhecido pelo beijinho no ombro, mas não tem nada a ver. Nada a ver com o beijinho no ombro. O recalque, ele é um mecanismo de defesa, assim, em algum nível todo mundo, né, recalcou alguma coisa ou reprimiu, né? Uma coisa interessante de falar, Carol, assim, a gente sofre porque a gente é ambivalente, a gente é capaz de ficar entre o amor e o ódio. Então, por exemplo, eu amo meu pai, mas eu tenho uma raiva dele por causa de alguma coisa que ele fez lá quando eu tinha 6 anos. Eu recalco, muitas vezes, essa raiva do meu pai, não trato meu pai. Então, eu fico ali, nesse meio do caminho ali, amando meu pai, mas com uma coisa recalcada e acaba dificultando o relacionamento com o meu pai. Então, aqui é um exemplo de um recalque. Outros recalques podem ser de memórias, de traumas, como eu, né, dei de exemplo anteriormente, com o chefe, com um amigo. Tudo aquilo que eu guardei, né? Como eu falei, o recalque ele é um pouco mais profundo, eu não vou lembrar. Quando é reprimido, eu lembro, mas eu não quero tratar, eu não quero trazer à tona. Então, Você tá bem ignora, pertinho, vai ignorar. né? Vou deixar para lá isso aqui. Você ignora, e ali isso vai trazendo sintomas, né? Mas o recalque não, apaga-se da memória. Ele fica muito guardado. É isso. Para você trazer à tona, muitas vezes no processo mesmo de análise. Muita isso vem à terapia. tona. É. É muita terapia, né? Mas a questão do recalque é exatamente você esconder essa questão, mas isso trazer ali, primeiramente, uma questão, não consigo lidar com meu pai, não gosto do meu pai, não gosto daquela pessoa. Um trauma muito forte que tenha passado, o cérebro fala, ó, vamos apagar essa situação aqui, deixar para lá essa situação aqui. Exatamente. Depois a gente vê como é que a gente vai resolver isso, né? É uma forma de se defender. Vamos lá para o segundo ponto aqui. Segundo mecanismo de defesa, a negação. Esse também é bem comum, né? Muito comum. O vírus não existe. Coronavírus, imagina. Não, coronavírus, coisa de bobagem mas esse negócio. Exagero, esses números hein? aí é invenção. Né? Invenção, por quê? Porque eu quero. Dói. Esse ano foi muito difícil pra gente, né? A gente não saiu, a gente não abraçou, a gente não beijou, a gente não encontrou pessoas que a gente gosta. Então, eu não suporto isso. Imagina, então eu nego. Quer saber? Já passou o perigo, eu vou encontrar com meus amigos, vou abraçar, vou fazer um Natal com 100 pessoas grudados, né? A negação, então, o que ela faz? Ela, de fato, renuncia à realidade. A realidade é insuportável, eu não concordo com ela. Eu sei, na verdade, no fundo, que ela está ali, mas eu crio uma mascarona ali e Mas vou esse que eu vou. sei, só para quem está lidando com uma pessoa negacionista, né? Esse eu sei significa que, de fato, conscientemente eu sei, estou aqui mentindo ou não, está muito lá, eu não consegui resgatar. Não, a É pessoa às isso. vezes nem tem consciência que ela está negando. É isso. Lembra que aquilo, né, é o que eu tenho de bate-pronto. E é inconsciente. De novo, com muito trabalho, eu posso começar a tomar O goleiro defendendo ali o gol do nada. Isso. Começo a ver que eu reajo assim, esse é meu mecanismo. E aí eu consigo ir flexibilizando e trabalhando. Mas no primeiro momento, eu apaguei isso. Isso não existe, na verdade. Né? E eu vou com a versão que cabe para o meu ego, que cabe para a minha realidade. Olha lá, vamos entendendo aí os processos, viu? Já se identificou. Eu acho que eu já agi com todos esses misturados, assim, alguns que nem tem nome. Olha lá, mecanismos de defesa. A compensatório chega a ser um abraço de mãe, né? Sim. Porque aquele abraço que você não recebeu, você vai se dar, porque eu mereço. É isso. A compensação ele é um mecanismo gostosinho. Gostosinho. Né? É gostosinho. Aquela cosquinha aqui na feridinha que você não para. É bom, é um afago. Uma questão da compensação é assim também, ó. Eu não sou uma pessoa, não me acho bonita, não gosto do meu cabelo, não gosto de mim, mas eu vou então estudar muito e vou ser uma pessoa muito inteligente. Ou eu vou ser... Vai compensar. Eu vou ser um excelente jogador de futebol, porque eu sempre... ao contrário, nunca fui inteligente na escola, todo mundo tira sarro de mim, mas eu tenho habilidade com a bola, então eu vou ser um excelente jogador de futebol. Então eu compenso... Uma forma inteligente de usar esse mecanismo de defesa. De alguma forma, porque na verdade, para mim era importante ter sido inteligente.
Para mim era importante ser Tem que bonito. lidar com isso, essa é a realidade, né? Ou então eu queria ser um jogador de futebol, mas eu não consegui ser um jogador de futebol. E eu vou ser, então, um excelente executivo. Mas, na verdade, não era o executivo que eu queria ser, era o jogador de futebol. Aí você senta lá na terapia, a terapeuta fala e você fala assim, o que que é? E os meus diplomas todos não valeram de nada. Você tá falando agora isso pra mim. É complicado. assim. É mais ou menos assim. Porque ela vai falar coisas que ninguém falou pra você. Mas é importante continuar, viu? Tem gente que fala assim, se eu fui no terapeuta, não gostei, não. Parece que nem surtiu efeito. Tá negando, né? Tá negando, tá mexendo na ferida. Tá surtindo efeito, sim. Segura um pouquinho pra você ver. Mais uma situação aqui. Tô achando que tem aqui, ó. Olha lá, mais um mecanismo de defesa, que é a projeção. Deixa eu até ver se tem mais um aqui. Vamos ver. Era isso mesmo. A projeção. E aí? Carol, essa roupa da Carol aí tá... Tá legal ou não? Tá legal, não combinou com o Ficou corpo bacana? dela, né? Não, que eu tô o aqui. verde não combinou com ela. É isso, Combinou essa comigo, cor. o verde. Ah, combinou. Combinou comigo, o verde. Mas o que que é isso, então? Eu tô brincando com essa questão, Sim. mas assim, ó, eu tô projetando nela alguma coisa que me incomoda em mim, né? Pode ser que a Carol tenha alguma característica tanto positiva, né, que eu não tenho essa característica, então isso incomoda, ou ao contrário, eu tô vendo nela alguma coisa ali, né, que eu tenho também, então eu tô colocando tudo em cima dela, mas eu não reconheço em mim essa questão. Por exemplo, tô lá, vou para uma reunião e tal, e cada um vai apresentar o seu projeto. Eu, a Aline, nós vamos apresentar aqui, e cada um tem que defender a sua tese aqui na frente, né? Aí eu falo, Aline, nossa, como você tá nervosa. Menina, como você tá nervosa. Não, relaxa, você é calmo. Não, fica calmo, fica tranquilo. O nervoso tá com quem? Com Carol. Você. Que Carol que não quer defender a tese dela aqui. Mas ela tá falando que é o quê? É o outro. Entendeu como é que funciona o processo? É Vê o basicamente tremor assim. no outro, isso. Vê o outro, nossa, ela tá inquieta, olha, ela não... Nossa, Mas- gente, tá inquieta. Mas ela realmente está enxergando isso no outro. Ou Ela não? enxerga no outro, Tá ela enxergando. não consegue reconhecer nela. Nossa, que fofoqueira. Fofoqueira, essa menina fofoqueira, hein? Nossa, ela fala tanto, fala. Tá aqui, ó, tá incomodada consigo mesma. Imagina um projetor, né? O que o projetor É faz? Um projetor, ele Tira de você e joga tá pra lá, parede. tá lá na frente, no telão, mas na verdade isso tá partindo daqui. Então a projeção é igual esse conceito do projetor. Tá aqui, ó, mas eu tô vendo lá na frente, enorme no... Gente, é uma loucura esse processo aqui, porque quando você vai estudando esse assunto, identificando, e aí as pessoas vêm conversar com você, não, vou te dar uma dica, eu vou falar de alguma situação com você fala, gente, então é disso que essa pessoa sofre? Ai, que dó. É desse jeito. Exatamente. Aí você vai lidando com as situações, né? Com os desafios e com as críticas. Então é o seguinte, hein? Você tá ficando expert. Tá mandando sua pergunta? Menino, pois é, já. Bora lá sentar, Aline? Porque quem tá em casa tá mandando pergunta. E antes que a gente fique aqui, não, uma prima minha, porque a gente é desse, né, Lu? Não, né? Comigo não. Uma menina que eu conheço que tem 2 filhas, Isabela e Esther. Eu não, por acaso, né? É isso aí. Mas quem está em casa, continua. Continua participando, a gente gosta muito disso. Pode colocar na tela a próxima interação. Anônimo, sem problema algum. Meu mecanismo de defesa contra a ansiedade é a pornografia. Sofro com isso há mais de 28 anos. Já tentei parar, mas constantemente volto. Tenho uma família maravilhosa, sou bem casado, com 4 filhos. Minhas dificuldades são em finanças. Olha lá, outros pontos da vida que também estão sendo prejudicados por essa situação. Parabéns, viu? Que legal, porque você já jogou para o consciente uma situação Já aí. tem essa consciência, É né? importante falar sobre o assunto. Sim. No caso, pode ser a fantasia, é outro mecanismo de defesa, né? É a forma com que ele encontra, né? Lembra que, principalmente nossos impulsos, ele quer realizar o prazer, o desejo, ele quer realizar alguma coisa, né? Ele quer tirar realmente algo que está ali aprisionado. Então, quando você pensa num tipo de situação como essa, existe alguma realidade ali, né? Que por algum motivo não está sendo vivida, não consegue ser vivida, e ele vai para uma fantasia. Então, ele tem que entender exatamente por que isso rouba tanto essa energia psíquica dele, por que está fixado outro mecanismo de defesa. É uma fixação. 28 anos, por que ele fixou nisso, se isso tem alguma ligação com alguma coisa vivida, com alguma cena vista. Então, ele fixou
né? E criou uma fantasia para poder realizar desejos, que é natural do ser humano, né? Ter esses desejos. Mas isso atrapalha a vida dele, né? Não está canalizado na relação sexual, ele junto com a esposa, de repente, ele não está por inteiro nessa relação, né? Porque ele está jogando esse impulso em outra coisa que ele sabe que não faz bem para ele, né? Então, tem sim uma fixação, uma fantasia, que são mecanismos de defesa. Também muito importante que ele entenda, né, o que isso está ligado, para que ele consiga se harmonizar, buscar esse certo equilíbrio. A gente nunca vai estar em 100% em equilíbrio, E né? é ali num ponto da história que fez com que ele fixasse nesse mecanismo Pode ser, com ajuda psíquica. pode ser. Pode ser que, normalmente sim, né? Normalmente Falando de uma experiência clínica, 100% quase, vamos dizer. Vai ter uma 99,9%. Vai ter alguma situação, pode ser uma cena de criança, uma coisa que ele viu que às vezes nem era aquilo, mas ele entendeu o que era e ele criou uma ideia, porque a criança está ali em formação ainda, né? E aí isso foi uma forma como ele foi lidando com esse desconhecido, com essa angústia. E aí, quando torna conhecido esse processo, o seu sistema, né, de defesa ali, o ego, fala assim: ok, então não precisamos mais usar isso aqui, já descobrimos o que é essa situação. Exatamente. Simples assim. É muito mais saudável para a pessoa e para as relações, né? Principalmente no caso do casamento. E para ele, em 28 anos sofrendo disso, sabendo que isso traz um incômodo, Mais as finanças, né? Que aí Mas a questão é vai bola dar de tudo neve. certo. O primeiro passo você já deu, que é falar aqui com a gente, o que significa que você quer ajuda, e com certeza você vai conseguir, viu? Eu sei que em algumas cidades tem o CAPS, né? Que é o Centro de Apoio, agora eu esqueci a nomenclatura, né? Mas psicossocial, né? E que aí eles conseguem um auxílio com uma psicóloga e tal. Muitas pessoas têm muito preconceito, né? E homens, então, nossa, o nível de preconceito de entrar nesse processo, mas com certeza, ó, vai mudar uma chavinha na sua cabeça, daqui a pouco dinheiro no bolso, a família feliz, a mulher ali satisfeita em todos os aspectos da vida. E, Carol, universidades que têm curso de psicologia têm a clínica escola também. Verdade. Então, quem não tem condições, Gratuito, é. porque o CAPS, às vezes, o processo terapêutico pode ser diferente, um pouco mais curto, principalmente o psiquiátrico. Mas clínicas, escolas, todas as universidades que têm faculdade de psicologia, Você vai lá e vai já lá, é coloca o seu gratuito. números Exatamente. lá e tal. E o legal é que nesse período a gente está fazendo online, né? Muitos atendimentos online, o que vai facilitar. Facilita Boa dica, muito. excelente. Olha, Aline, é sempre bom te receber aqui, dá uma tristeza quando você vai embora. É Por isso. eu volto para outro café. É isso aí. Perfeito, perfeito. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Eu agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. É um prazerzaço. Mas você sabe, o nosso programa vai acabando só para dar espaço aí para esse programa que é cheiroso, é bom demais. E hoje o Vídeo Saúde vai falar aí de um assunto para lá de importante, né, Lucas? Claro, por isso que a gente vai chamar agora a Teru, para você poder adiantar pra gente, já dar um certo spoiler do que a gente vai saber daqui a pouquinho, quando terminar o Entre Família, já entra Vídeo Saúde, o que a gente vai ter no programa de hoje. Lucas, oi Carol, boa tarde para vocês. Sim, Vida e Saúde vai começar, a gente vai falar de um assunto muito importante, como é que o estresse pode afetar a saúde do coração. E talvez você que está assistindo a gente pode estar pensando aí, né? Será que eu já sofri assim alguma coisa do coração, mas na verdade era estresse ou vice-versa? Bom, e ainda tem claramente hoje aqui, o Dr. César Vasconcelos vai falar um pouquinho sobre como algumas pessoas, apesar de tratarem a depressão, não conseguem ver melhoras. Ele vai trazer informações aqui sobre como lidar com isso, com essa dificuldade. E a receita de hoje está por conta dessa sopa fria de cenoura e batata doce. Olha aí que cor maravilhosa, a cor da saúde, rica em beta-caroteno e muito sabor por aqui, viu, gente? Gostoso, que delícia, é isso mesmo. E é importantíssimo falar sobre esse assunto. Imagina que ali os problemas cardiovasculares estão ali no ranking, né? Eu acho que entre as três maiores causas de morte hoje no Brasil. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que Obrigada, se cuidar. Teru. Até mais. Até mais. É isso aí, olha só, continua com a gente. Já vou aqui dar um spoiler para você do que vai acontecer amanhã, porque eu não sei você, né? Mas se você mora aí num local que tem muito movimento de carros, tá sempre no meio da cidade, no centro da cidade e tal, e aí para relaxar a gente vai para a natureza. Natureza. Ai, que gostoso! Parece que você tirou uma carga de cima de você, é muito gostoso. Você sabe quais são os benefícios do contato com a natureza?
Vamos ficar assim, ó, bem sossegado, tranquilo. Dá pra gente saber aqui um pouquinho do que vai E rolar Carol, amanhã? e digo Não, mais. fala aí. E digo mais, Não, ó. conta. Falando um pouquinho sobre natureza, amanhã eu vou estar em minha natureza. O quê? É. Você vai querer relaxar? Você não vem trabalhar, não? O que é isso? Vou estar de lá. Vou estar de lá mostrando os benefícios. Eu vou para um jardim botânico. Tudinho ao vivo aqui para você. A gente vai falar sobre isso aqui no estúdio, mas eu vou estar ao vivo também mostrando para você, conversando com o pessoal por lá, tudo sobre isso. Especialistas aqui falando de como você vai manter aí a sua vida relax. Calma, calma. Vai dar tudo certo, viu? E olha só, continua aqui com a gente. Você não vai ficar mudando de mania de mudar de canal. Já fica, tá acabando a Entre Família, deixa eu espiar. Você não vai espiar nada. Você já sabe que na sequência aqui vem Vídeo Saúde com conteúdos para lá de importantes, viu? E tanto Entre Família quanto o Vídeo Saúde, olha só, são oferecimentos de um projeto que é para lá de especial, Lucas, se chama Anjos da Esperança. Exatamente. Sabe aquele serviço que a gente pega aqui, mostra para você, falando sobre temas tão interessantes, a gente falou sobre Fique Leve hoje, que chega aí para você totalmente de graça. A única coisa que você precisa fazer é mandar para a gente, dizer que, tá assistindo aqui o Entre Família, gostei do tema, quero ter essa revista aqui em casa. Ela chega de graça para você? Quem paga? O Anjos. Que isso? O Anjos ajuda com isso daí. Exatamente, porque você já percebeu, né? Acaba que o Entre Família começa a Vídeo Saúde, não tem comercial não. Quem é que paga toda essa situação aí? Quem é que banca esses sonhos, né, que vão aparecendo aqui no coração do Entre Família, os sonhos que vão aparecendo no coração do Vídeo Saúde e da TV Novo Tempo como um todo? É o projeto Anjos da Esperança. Você quer fazer parte? Quer levar esperança para mais pessoas? Você vai ligar, ó, 0 operadora 12 21 27 30 30, ou você vai entrar lá no site anjosdaesperanca.com.br. Simples assim, simples. assim. A gente se vê amanhã. Um grande abraço para você. Até mais, tchau, tchau.